Hoje é dia 21 de outubro de 2021, ainda no mundo das fakes. É terrível como as falsas notícias, as mentiras, se multiplicam. Todavia, não há nada que seja novo neste mundo. Elas estão presentes em todas as áreas da vida, inclusive na religião. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Tudo o que é falso seduz. Por isto, precisamos estar atentos àquilo que lemos, vemos, ouvimos. Os Gálatas estavam se deixando levar por um outro evangelho, diferente daquele evangelho que haviam ouvido através do apóstolo Paulo. E Paulo diz que eles estavam dando ouvidos a um falso evangelho muito rapidamente, muito depressa. E a ideia é a de transferir a fidelidade. Aqueles que estavam dando ouvidos ao falso evangelho estavam renegando a fé pela graça em Cristo Jesus. A salvação pela graça no Cordeiro de Deus. Quando Jesus disse na cruz: está consumado, tudo o que era necessário para a nossa salvação nele havia sido realizado. Nunca houve um outro evangelho, a não ser o evangelho puro, verdadeiro, que Deus nos deu e que está registrado em sua palavra. O outro evangelho pregado aos Gálatas não era o evangelho de Deus. Provavelmente alguns judaizantes chegaram na região da Galácia e começaram a dizer assim: o que Paulo está dizendo é verdade, mas não é toda a verdade. Além de você crer pela fé no Evangelho, você precisa atentar para algumas coisas da lei. Por exemplo, a circuncisão ou a obediência à lei de Deus como um meio para a salvação. O que eles estavam dizendo é que o Evangelho de Deus não é o Evangelho verdadeiro. E eles estavam introduzindo ideias contrárias à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus e, em especial, ali aos Gálatas. Eles estavam negando que nós somos justificados tão somente pela fé. É o esforço do homem em tentar querer fazer alguma coisa para a sua salvação. E isto não é novidade nos dias de hoje. Já na época do apóstolo Paulo isto acontecia, mas também nos tempos do Antigo Testamento também acontecia. Por isso, é importante considerar que quando Paulo fala o Evangelho, ele está usando no sentido, especialmente em Gálatas, restrito. Ele está dizendo que é aquilo que nós temos de Deus, é aquilo que Deus nos fala a respeito da nossa salvação pela graça de Deus. O Evangelho de Cristo não muda, é sempre o mesmo, pois Deus, que é o seu autor, é imutável. A salvação é pela graça. E a graça vem de Deus. E Deus, misericordiosamente, Ele transforma a nossa vida. Não creia em evangelhos que exijam alguma coisa de você para complementar a sua salvação. É um falso evangelho. E esta é uma exortação muito importante para nós. Lembre-se que nem tudo que reluz é ouro.
Que Deus nos abençoe. Amém.